já falando da história do vinho. Ele entrou na minha vida quando eu casei, há 23 anos. Na verdade, eu digo que até foi mais porque minha família já estava muito, né, voltada para o vinho. Meu pai é super italianão, sempre gostou de vinho. Minha mãe gostava muito de comemorar, né, fazer festas e sempre teve vinho em casa, né? Então isso veio já desde a infância. Mas foi quando eu casei com meu marido que realmente surgiu o interesse em aprender e entender o vinho. Porque ele sempre gostou, desde muito jovem, né? A gente casou com 20 anos, conhecemos com 19, com 20 já estava casada e com filho. E eu conto essa história que eu acho linda, nossa, que ele voltava da faculdade com a bicicleta, né? Que ele andava de bicicleta e com um vinho pendurado no guidão, que ele sempre levava pra gente tomar junto. Isso tudo em Curitiba? Desculpa. Sim, Aqui, daqui, né? tudo Você aqui. daqui. Sou daqui. E aí, foi vindo, né? Eu demorei muito para gostar de vinho, foi realmente por insistência dele. E ele sempre teve isso, de que o vinho a gente tinha que procurar outras uvas, ele nunca foi preso a um rótulo, ele sempre queria conhecer. Então ele me trouxe essa visão realmente, de que o mundo do vinho era muito grande e que a gente tinha que conhecer, né? Então, devagar, a gente foi criando esse hábito, nós dois, né, de sempre estar tomando vinho junto. Ah, que legal, parceria. E sempre foi isso, né? Então, eu comecei a trabalhar com vinhos, foi esse motivo. Realmente é algo que está na nossa vida, na nossa rotina, né, há muito tempo. E a gente gosta bastante, nós dois, né? Parceria, hein? Que legal, Sim. né? Trabalhar ainda com algo que une, né? Bem interessante, legal. E também, já entrando um pouquinho antes da gente falar das viagens, falando de vinho mesmo, né, propriamente. Essa relação, tal, não sei nas outras cidades, né? Vamos falar aqui, ser um pouco barrista, né? Um pouquinho da gente. Como curitibano, né? A questão da cultura, vou dizer, da minha família, né? Nunca teve cultura do vinho. Então, meus pais sempre são de Minas Gerais, então lá se faz o quentão com cachaça, quente. Quando ele chegou aqui no sul, principalmente em Curitiba, faz com vinho, então ali ele já, como que vocês fervem o vinho? E quando ele tomou, abandonou o quentão de cachaça e hoje ele só toma quentão de vinho. E aí, toda essa parte. Só que minha mãe tinha uma percepção de vinho, eu acho que é muito nosso. Que é o tal vou falar a marca, porque aqui da nossa cidade, né, nossos vizinhos aqui, que é Campo Largo. E o vinho é doce. Sim. E aí, minha mãe ainda, né, ela não tem muita, ela não bebe, enfim. Né, meu pai já bebe, então ele já conhece, ele já tomou vinho normal, mas minha mãe não gosta de bebida, né, ela teve os traumas dela lá da vida com o pai dela, né, e daí ela não, tipo, criou um bloqueio, ela não bebe nada. Enfim, meu pai bebe, toma vinho, então... E quando minha mãe ia beber, ela tomava aquele vinho doce, mas doce. E até em algumas... aqui em Curitiba tem alguns lugares que também tem vinho, aqui em São José dos Pinhais. Eles também vendem um vinho um pouco mais grosso, mais denso. O vinho de mesa, né? O Isso, vinho de mesa é também doce. Isso. E até o próprio vinho, acho que português, né? É um pouquinho doce. O português tem um pouco aí mais de açúcar residual. Depois você vai explicar isso pra gente. Mas o que eu quero trazer para você sobre essa pergunta, né? Que quando eu fui em outro país, que foi na Argentina, eu estava com a minha esposa e ela pediu um vinho doce e não existe. Eles trazem um espumante. Eu trouxe um espumante para ela, eu falei, isso só existe em Curitiba, né? Então, o meu conhecimento de vinho é um pouco pequeno, digamos assim. Hoje eu tenho um pouco mais de conhecimento, que a gente vai indo no restaurante, conversa com um, conversa com outro, vai entendendo um pouco mais de vinho. Mas essa percepção de vinho, ainda tem muito isso de vinho é uma coisa chique, ou vinho chique é muito caro, porque esse vinho combina com esse prato, não falando do mundo que você está envolvido, que isso você tem isso muito bem estruturado, né? Mas colocando no geral, na população geral, assim, que toma cerveja, toma caipirinha, que é nosso, cultural, mas tem o vinho, que a gente mora numa cidade gelada, então não tem como não tomar vinho. Em algum momento vai ter o contato com o vinho. Essa relação da população com o vinho, o que você me diz sobre
essas visões, como que é essa parte para você? Eu acho que isso do vinho ser uma bebida muito chique, né? Das pessoas falarem, ai, vinho é coisa... Eu escutei muito pouco isso, sabe? De pessoas, assim, né? Na minha trajetória trabalhando com vinho. Eu vejo que isso tem se desmistificado aí ao longo do tempo, né? Hoje a gente conta com vários sommeliers, né? Que são sommeliers de sucesso no Instagram que estão divulgando, que a gente sempre está falando sobre esse assunto, né? Então eu acho que o vinho está sendo algo mais acessível. Mais acessível, né? Tirando um pouco essa ideia, né? De que assim, a gente só toma em restaurante vinho, né? Tem que ser, o vinho tem que estar sendo servido com uma bebida chique. Não, né? Com uma comida chique, né? Num restaurante chique. Não, o vinho a gente pode tomar no churrasco, a gente pode comer com pastel, com pipoca, em várias ocasiões, né? Então isso eu acho que tem sido trazido e tá caindo no gosto. Só que assim, eu percebo que ainda é pequeno o número de pessoas que tomam vinho. Você até comentou sobre o vinho doce. Realmente existe, né, o paladar do brasileiro, ele é mais pro doce. Eu tenho vários clientes que me pedem vinho doce e também vários clientes que me pedem, olha, eu queria fazer essa transição para o vinho seco, né? Quero começar a tomar vinho seco, então como é que eu faço isso? Porque isso também, às vezes, é um problema para quem está acostumado a tomar vinho doce e de repente pega um vinho, não acerta na uva, pega uma uva muito intensa, com muito tanino, um vinho muito encorpado. Aquilo é uma experiência horrível, e daí a pessoa fala, nunca mais vou tomar vinho, né? Nossa, achei horrível. Mas é porque realmente, né, ele não foi para uma opção que talvez, né, fosse melhor para ele acostumar esse paladar, né? Mas eu sempre divulgo ali, principalmente nas minhas redes sociais, né, essa questão de harmonização, de brincar, né, com o vinho que a gente está tomando. Uma das coisas que eu falava muito, que hoje eu não falo mais, eu sempre falava assim, não, você não precisa entender de vinho. É só tomar, você gosta? Então toma, tá tudo certo. Mas hoje eu parei de falar isso, principalmente depois que eu fiz o curso de sommelier. Porque a gente entende, né, a complexidade que é fazer um vinho. É um trabalho enorme por trás, né, do enólogo, do produtor, tem toda a questão climática, muitas coisas que influenciam, né? Sim. Então, o que eu falo hoje é assim, vai tomar um vinho? Então, para um pouquinho, tira aquele momento para prestar atenção. Independente do vinho, de ser o vinho mais simples, de ser o vinho mais caro, mas sente os aromas, vê a cor do vinho, veja a uva que você está tomando, veja o que você gosta nesse vinho, o que você não gosta. Porque ele merece esse respeito, né? Ele merece, não adianta. Eu falava, antes o que eu falava era totalmente errado. Hoje eu vejo isso claramente, que qualquer vinho merece o respeito, porque tem muito trabalho por trás. E é uma bebida milenar, né? Imagina, o vinho existe há muito tempo, sempre esteve. Exatamente. É sagrado, né? Então a gente tem que tirar esse tempinho realmente para prestar atenção no vinho, né?